Pronto. Agora sim. Fernanda, você pode voltar um slide só? Ah, não vi isso aqui, não. Não, é só você pode ir para o segundo mesmo. Tá? Então, nessa segunda etapa, a gente vai abordar quatro assuntos só, que é quais são os principais eletrólitos para avaliação da função renal, como que a gente pode pensar numa avaliação de escória renal mais ampla, como que funciona o famoso ciclo de depuração da creatinina e a injúria renal aguda, tá? Pode passar, perdão. Então, dentre os eletrólitos, a gente tem os mais importantes que a gente costuma avaliar. É o sódio, potássio, a creatinina e a ureia, que como eu mostrei nos slides anteriores, o rim ele mantém um rigoroso controle de secreção e reabsorção de eletrólitos, com exceção da creatinina. Lembrem da creatinina. A creatinina, ela teoricamente não tem que ser reabsorvida, tá? Ela tem que ser eliminada. Então, o sódio, a gente tem como valor de referência de 136 a 145 mEq por litro, potássio 3,5 a 4,5 mEq por litro, creatinina em homem 0,7 a 1,2, em mulher de 0,6 a 1,1 e a ureia variando em 15 e 45 mEq litro, tá? Quando a gente pensa nisso, então, a gente já começa a olhar o laboratório do paciente de uma maneira mais efetiva, quando a gente está com uma suspeita renal. E como que a gente pode pensar em fazer uma avaliação de escória renal ampla? Assim, gente, quando a gente fala de avaliação de escória renal, avaliação renal do paciente, a gente tem que ter em nossa cabeça dois pontos. Primeiro, o paciente ele não é resumido ao laboratório, tá? E geralmente o laboratório ele se manifesta tardiamente em relação à clínica. E outra coisa é que nós não somos nefrologistas, tá? A gente não vai dar diagnóstico, a gente não vai conduzir terapêutica, mas é extremamente importante que a gente avalie risco. Então, para a gente avaliar risco de um paciente virar renal, risco daquilo ali ser um comprometimento renal e ele está sendo manifestado através de outros sintomas, a gente precisa compreender um pouquinho o mecanismo da avaliação da escória renal. Então, primeiro, que a gente vai avaliar? Primeira coisa é que a gente tem que ver, esse paciente ele tem algum sinal, algum sintoma que me sugere o comprometimento renal desse paciente? Que eu vou avaliar de imediato? Primeira coisa que eu vou avaliar é débito urinário. Como esse paciente está urinando? Como ele costumava urinar e como ele está urinando agora? Lembra que a gente está falando de algo agudo. Então é algo daquele momento, é algo que começou há menos tempo. Então a gente vai avaliar, esse paciente ele é oligúrico, mas ele sempre foi oligúrico? Esse paciente é poliúrico? Esse paciente está anúrico? O porquê que ele está? Ele está tomando alguma coisa que está, alguma medicação que ele está tomando interfere diretamente na filtração ou no débito urinário? Esse paciente tem histórico de algum tipo de tumor que vai fazer com que ele secrete algum hormônio que vai interferir nessa função renal do paciente, tá? Então, primeira etapa é isso. Segunda etapa, avalie o paciente como um todo, não apenas o laboratório do paciente. Então, você tem que avaliar todo o histórico daquele paciente. Esse paciente, ele já foi internado alguma outra vez? Por que ele foi internado? Durante a última internação desse paciente, ele passou por uma terapia renal substitutiva, ou ele passou por algum estresse renal, a doença que esse paciente se encontra hoje é uma doença conhecida por sobrecarga renal, por exemplo, COVID. No começo não era pensado sobre isso, mas depois ficou-se já esperado que o paciente COVID complicado, ele teria uma complicação renal, tá? E por último, a gente vai pensar em índice de creatinina, em índice de ureia e dos demais compostos nitrogenados. Por quê? Porque alguns sinais e sintomas, por exemplo, enjoo, confusão, apatia, alteração de frequência cardíaca, alteração pressóricos, eles podem ser indicativos de que a ureia está desregulada, a creatinina está desregulada, ou o potássio está desregulado. Esse paciente está retendo sódio, ele está desidratado, ele está hiperidratado, como é que está a pressão osmolar desse paciente? Como é que está o débito urinário? Tem débito urinário residual muito significativo? Tudo isso a gente tem que levar em consideração para uma avaliação de escória. Não simplesmente abrir o laboratório do paciente e falar, ah, não, tá com create de 1,3 e ureia de 47, esse paciente está renal. Não, ele não está renal ainda.
Ele teve alguma mudança de comportamento que influenciou nisso? Esse paciente, ele estava internado com você antes? Ou é o momento da admissão dele no pronto-socorro, por exemplo? Esse paciente, ele fez um esforço físico muito grande, ele veio ele é um pós-parada cardíaca, ele é um paciente que está em uso progressivo de diurético e diurético de alça em larga escala, é um paciente COVID, é um paciente que, que é cardíaco, tem insuficiência cardíaca já diagnosticada, é um paciente chagásico, tudo isso a gente tem que levar em consideração antes só de abrir o laboratório. Então, para nós que não somos nefrologistas, eu acredito que essas 3 etapas de avaliação da função renal são extremamente importantes, são muito presentes no nosso trabalho. Então, agora a famosa creatinina. Então, o que é essa creatinina? Da onde ela vem? É a gente que consome a creatinina? É a gente que produz creatinina? Mas por que a gente produz creatinina se ela é tóxica para o nosso corpo? Por que a gente utiliza a creatinina como um fiel marcador de função renal? Bom, primeiro a gente tem que lembrar ou entender que a creatinina ela tá relacionada com 3 segmentos do corpo: rim, fígado e musculatura estriada, tá? Por quê? Através do fígado, a gente vai ter a arginina mais a glicina formando a ornitina mais a guanidoxetato, que vai ser convertido em creatina, certo? A creatina, ela vai ser armazenada na musculatura estriada como forma de produção de energia. E como que vai produzir essa energia? Bom, a creatinina, ela vai ser ligada à fosfocreatina, a um fosfato, que vai quebrar essa creatinina, ou essa creatina, produzindo energia e gerando a produção da creatinina. Essa sim, tóxica. Entenderam? É a famosa CPK, famosa creatina fosfato. Um dos marcadores de estresse cardíaco, apesar de ser um dos de menor sensibilidade e especificidade. Tá? Porque, por exemplo, imagina que você está o Felipe não está presente. Mas o Felipe, ele é marombeiro. Ele vai para academia todo dia. Ele dispõe de estresse muscular diário. Imagina que ele saiu da academia e dosou o sangue dele. O normal é que esteja a CPK aumentada. E aí você vai falar que esse paciente está infartando? Não. Você vai falar que o quê? Ele estava submetido a estresse físico, estava precisando, estava demandando de muita energia para realizar o trabalho. Feito isso, o corpo converteu creatina em creatinina através da CPK, da creatina fosfato, da fosfato creatina, gerando energia e gerando creatinina que será eliminada pelo rim. Ah, e como que o rim elimina a creatinina? Através da famosa depuração da creatinina, tá? Então, quando a gente fala em depuração, é um cálculo que vai estimar o quão bem o nosso rim está eliminando a quantidade de creatinina que a gente acaba, entre aspas, produzindo, tá? Como que vai fazer isso? Vai ser uma razão entre a quantidade de creatina ou de creatinina na urina e a quantidade de creatinina plasmática, tá? E aí é um cálculo muito variável, ele vai sofrer fator de tamanho, de massa corporal, de atividade corporal, de quantidade muscular desse paciente. Mas o que a gente tem que entender nesse ponto, para falar de creatinina, é que é algo produzido, é resíduo de algo que nós fazemos, e o nosso rim tem como única e exclusiva função eliminá-la através da urina. Não é para ter altos níveis de creatinina sérica circulantes. Ok? Dúvida até aqui? Acho que não, né, Fernando? Acho que tá ok. Aí vale a pena a gente inferir também, né? Fica meio dedutível, mas que quanto menor a depuração de creatinina, pior tá a função renal, tá? Pode passar. Ô Vinícius, Oi. eu tenho uma pergunta. Em relação ao que você disse anteriormente, em relação à creatina, Ah, né? tá. É,
você falou que o exercício físico, né? Ele, ele pode gerar aí, né? Pelo próprio catabolismo, né? Ele pode gerar mais creatinina, certo? Certo, ele vai E promover se a quebra da creatina. isso, eu gostaria que você explicasse melhor, ou reforçasse, talvez foi eu que não entendi direito, é, essa conversão, né, essa quebra aí. Só um pouquinho para eu poder rever aqui e Tá. entender. Tá. Kelly, imagina assim, a creatinina, ela está armazenada no, a creatina, desculpa, ela está armazenada de maneira que ela vai ser um suprimento energético para o nosso corpo, certo? Ela Certo. está lá. Então, conforme demanda, a gente tem várias vias de produção energética, né? Sim, A mais utilizada pelo corpo é a é glicólise, a né? glicose. Uhum. Certo. Só que imagina que você tá submetido a um estresse físico e o seu corpo ele precisa de, de energia de uma maneira mais rápida e o seu suprimento, tanto de glicose quanto de oxigênio, não estão dando conta daquilo. Então ele vai abrir Sim, mão de uma reserva energética dele, que é a sim, creatina, certo? sim. Como que ele vai produzir energia? Ele vai ter Ah, que quebrar essa creatina através de uma fosfoquinase, sim. tá? Então, Aham. ele quebrando a creatina através dessa fosfoquinase, essa quebra gera ATP, certo? Sim. Só que o E aí vai ter resultado energia. dessa quebra é a creatinina, Ah, entendi. entendeu? Entendi. E igual você falou do exercício físico, para pessoas, tem atletas, né, de alta performance, eles têm algum prejuízo renal em relação à saturação de creatinina feita através da ingesta, né? Porque muitos atletas eles ingerem a creatina, né, nas suas Sim. diversas formas, hidrolisada, pura, né? É, existe prejuízo renal em relação a isso? Em paciente rígido, não tem nenhuma comprovação científica de que o consumo de creatina provoque um deterioramento da função renal. Porque a gente está pensando em pessoas saudáveis, né? Então, Sim, a gente está pensando em pessoas que o sistema renal funciona de maneira ok. Então, a creatinina gerada será excretada, entendi. certo? Aí a gente tem sempre que alinhar isso também com o quê? Não adianta só tomar a creatina e treinar. Tudo passa Uhum, por uma base alimentar muito grande e uma ingesta hídrica muito aguentada para você manter sempre esse sistema em funcionamento de eliminação. Que não adianta uhum, nada. A única maneira que o corpo tem de eliminar é através da urina. Se não tiver água, não tem eliminação, certo, entendi. certo? Valeu, garoto. Nada, tá? Então, entendido isso, a gente vai partir para o finalzinho já, que é falar sobre injúria renal aguda. Para a gente falar sobre a injúria renal aguda, a gente tem que entender, e é um termo que a gente ouve muito na UTI e passa batido na nossa cabeça, eu vou ser sincero com vocês, quando eu entrei na UTI, eu entendi ele de uma maneira totalmente reversa e muito errada, tá? A gente vai falar sobre a etiologia da injúria renal, que ela pode ser dividida em três etapas. Ela pode ser pré-renal, ela pode ser renal, ou ela pode ser pós-renal, ou seja, essa injúria renal, ela pode ter diferentes mecanismos que causaram ela. A pré-renal é um comprometimento na perfusão renal. A gente tem que pensar que a injúria renal ela está sendo ocasionada por algo que vem antes do rim, tá? Então, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, sepse, comprometimento hepático vão causar um comprometimento na perfusão renal, causando então uma injúria renal pré-renal, tá? E aí eu vou falar para vocês o meu ato master de burrice quando eu entrei na UTI. Que eu via um monte de gente falando, ah, não, é normal, esse é um paciente pré-renal, é um paciente pré-renal, é um paciente pré-renal. E na minha cabeça ficava assim, mas como que ele é pré-renal se ele está em diálise? Ele já deixou de ser pré-renal. Ele já é um paciente renal. E na minha cabeça, o pré-renal era ele vai virar um paciente com injúria, lesão, insuficiência renal. E não é. Só estava falando da etiologia da injúria renal que ele já tinha, tá?
Então, além da pré-renal, a gente tem a renal, que é uma lesão devidamente no rim, então, necrose tubular, glomerulonefrite, pielonefrite, cálculo de repetição, tá? Que são no rim, aí vai causar uma injúria renal aguda, por diminuição da função da filtração glomerular, tá? E a gente tem a injúria renal pós-renal. Como que vai ser essa pós-renal? Ela é causada por nefropatias obstrutivas. E como que você vai atestar isso? Com algo que a Fernanda fez ontem, que ela falou, que ela comentou com a gente no começo, que é uma das maneiras mais fáceis da gente estimar quando se suspeita de síndrome de injúria renal por síndrome pós-renal, a gente vai pensar em diurese residual. Porque se a gente está tendo algo obstruindo a passagem da diurese, a diurese, a passagem da urina, de maneira que está fora do rim já saiu da pelve, já está no ureter, a partir do momento que saiu da pelve não é renal mais, tá? Passou da pelve renal, entrou em ureter é pós-renal. A gente vai ter que estimar, então, a obstrução daquele caminho pode iniciar uma injúria renal aguda e aí a resolução é simples, é desobstruir, da maneira que for, tá? Então, tendo em mente essas etiologias, como que a gente pode pensar na UTI? Qual é a mais comum para nós na UTI, ou pelo menos a que eu mais presenciei? É o paciente pré-renal. E geralmente é o paciente cardiorrenal. É o paciente cardíaco de longa data, e essa função cardiorrenal, ou essa função cardíaca prejudicada, acabou afetando o rim por hipoperfusão, e aí, como a gente viu na primeira etapa, a hipoperfusão é um dos fatores que diminui a filtração glomerular, e aí você vai gerar uma lesão renal por hipoperfusão. Rim hipoperfundido, gente, é rim sem oxigênio. E outra coisa que eu tenho que comentar com vocês, que eu fiquei bem chocado quando eu vi, e estava no Guyton, então não era uma informação nova, porque se está no Guyton não é tão novo assim, e eu já tinha usado o Guyton antes, então era para eu ter reparado nisso. Em questão proporcional, levando em consideração os tamanhos entre cérebro e rim, o rim recebe muito mais oxigênio do que o cérebro. Então a gente pode ver que não é à toa que hipoperfusões afetam tanto o rim, porque ele é um órgão que ele demanda muito, tá? Então na UTI o que a gente mais vê quando a gente pensa na prática do intensivista e na prática do emergencista é o comprometimento da perfusão renal, então é uma injúria renal aguda pré-renal, tá? É óbvio que na nossa UTI, por ser uma UTI característica clínica, a gente tem muito paciente renal crônico já, que já faz um acompanhamento renal muito grande, aí ele tem a síndrome cardiorrenal inversa, né, que é a deteriorização do rim causando uma deteriorização cardíaca por acúmulo de eletrólito, aumento de pressão arterial, causando insuficiência cardíaca e tudo mais, tá? E como que a gente vai pensar, então, no diagnóstico da insuficiência renal aguda, da injúria renal aguda? Não se usa mais o termo insuficiência, ele só não saiu da minha cabeça. O diagnóstico vai ser feito como? Bom, primeiro, dosagem de creatinina sérica. Não é a única forma da gente atestar a função renal, mas é uma forma muito efetiva, porque lembra que a gente comentou logo no finalzinho da primeira parte, que a creatinina ela tem que ser inteiramente excretada, ela não pode ser reabsorvida, ela não pode ser armazenada em grandes quantidades no corpo pelo seu poder tóxico, tá? Então, a creatinina sérica, sedimento urinário, então, o que tem naquela urina, se a gente tem proteinúria, se a gente tem hematúria, se a gente tem glicosúria, como vocês viram também naquela tabelinha logo na primeira etapa, são elementos que não são feitos para estarem na urina, porque são macromoléculas, eles não devem ser absorvidos pela cápsula, pelo corpúsculo glomerular, porque é uma parede semipermeável, de pequena espessura, então isso indica uma lesão ali, porque é algo muito grande passando por um espaço pequeno, está lesionando, tá? A proteinúria, a avaliação de urina, avaliação de proteína na urina, e em caso de desconfiança de pós-renal, volume vesical residual pós-micção e ultrassonografia renal, se você tiver com essa suspeita, tá? Se o caso já é conhecido como um pré-renal ou renal, não tem necessidade.
E o tratamento? Bom, o tratamento imediato é sintomático. Geralmente, a injúria renal aguda, ela se manifesta através do quê? Através de edema pulmonar, hipercalemia, hiperpotassemia, que é o acúmulo de potássio, tá? Então, a gente vai tratar como? Trata de imediato o edema pulmonar e a hipercalemia. Se necessário, diálise, tá? Ajuste na administração dos fármacos em decorrência do grau da função renal daquele paciente, então diminuição máxima de fármacos que tenham capacidade nefrotóxica, 90%. A farmacocinética clássica é a excreção renal e a maioria das medicações ela atende a farmacocinética clássica, então é diminuição máximo que puder. Ah, meu paciente está oligúrico, eu vou fazer diurético. Depende muito de como está esse paciente, depende muito do resultado que você quer com esse diurético. É para secar o paciente por causa de um edema agudo de pulmão? Ok. Agora, é só pelo volume de urina reduzido? Vamos esperar, vamos tentar corrigir de outra maneira, tá? Restrição hídrica, restrição de sódio, restrição de potássio, tá? Mas promover o uso adequado de proteínas para a gente conseguir manter uma função corporal adequada, tá? Em casos de hiperfosfatemia, utilizar ligantes de fosfato. E em caso de hiperpotassemia, ligantes de sódio, para a gente tentar fazer, através da bomba sódio-potássio, a regularização dessa quantidade de potássio no corpo. Ok? Pode passar, Fernando. Agora, o tema, assim, quando a gente pensa em lesão renal, vem na cabeça de todo mundo, principalmente da gente da UTI. Diálise ou hemofiltração. Vai fazer todo paciente renal agudo, ele é dialítico? Não. A diálise, a hemodiálise, ela nunca vai ser primeira escolha para tratamento. Nunca vai ser. Então, quando que vai ser indicado a hemodiálise para esse paciente? Bom, primeira etapa, vai ser indicado quando a gente não conseguir regular os eletrólitos, que tiver uma normalidade muito grave de alguns eletrólitos, por exemplo, potássio maior que 6, creatinina muito alta, ureia muito significativa também, a gente vai pensar em diálise. Outra, edema pulmonar persistente, mesmo com tratamento diurético e VNI, não secou o paciente, não consegue secar com diurético, já está otimizado, já está com VNI para ajudar, não conseguiu secar? Pensa em diálise. Acidose metabólica que não responde ao tratamento, principalmente com bicarbonato, pense em dialisar. E sintomas urêmicos graves, como vômito, axterícia, encefalopatia. Lembra que ureia é extremamente encefalopática. E a gente pega muito caso de encefalopatia urêmica na UTI. Tá? Você chega, o paciente ele está altamente rebaixado, está muito confuso, tá? Ou está apresentando crise convulsiva. Isso tudo é sintoma de uremia, tá? E aí você tem que utilizar a diálise como um fator para diminuir isso, tá? E até a pericardite também. Pode passar. Ficou alguma dúvida disso, gente? O que a gente tem que pensar muito da diálise ela nunca vai ser o tratamento de primeira escolha, primeira mão. Você não vai de primeira mão dialisar um paciente, você vai sempre tentar contornar a clínica dele, tá? Então, disso tudo que eu falei até agora, foi até que rapidinho, eu achei que eu ia acabar enrolando mais, mas de tudo isso que eu falei até agora, o que é de ponto-chave para a gente lembrar quando a gente pensa em lesão renal e quando a gente pensa em paciente renal, ou paciente que está caminhando para um desfecho renal negativo. Primeiro que as causas da lesão renal aguda, elas podem ser pré-renais, devido à hipoperfusão renal. Ela pode ser renal, devido a cálculo de repetição, glomerulonefrite, pielonefrite, que são infecções ou inflamações, tá? E elas podem ser pós-renais, devido a obstruções pós-rim, tá? E aí a sua linha de tratamento, ela vai depender muito, a nossa linha de cuidado, ela vai depender muito da etiologia
porque vai ser como que a gente vai resolver aquele problema do paciente, tá? Na lesão renal aguda, considerar a depressão do volume de líquido extracelular e nefrotoxina, obter os índices de diagnóstico urinário e medir o volume residual caso tenha suspeita de obstrução e síndrome pós-renal, certo? Outro ponto-chave, iniciar a hemodiálise ou a hemofiltração somente se as terapêuticas falharem e o quadro do paciente piorar e não condizer mais e condizer com um risco de vida elevado, tá? Lembra, diálise não é primeira escolha, a gente vai sempre tentar contornar os sintomas e voltar, porque é muito mais fácil a gente voltar a uma função renal adequada se esse paciente não foi submetido a uma terapia renal substitutiva, tá? E o mais importante para nós, enfermeiros, no meu ver, é minimizar o risco de lesão renal nos pacientes e entender quais pacientes já têm um risco natural para aquilo. Como que a gente vai minimizar? A gente vai manter um equilíbrio normal de líquido no corpo, vai evitar nefrotoxina, vai fiscalizar, vai ver se muita coisa que está sendo utilizada naquele paciente é nefrotóxico, conversar com a equipe médica, ver a possibilidade da diminuição medicamentosa naquele paciente, tá? É, e aí, entre parênteses, parênteses bem significativo, que a gente abordou isso antes na discussão com a Fernanda, e a gente vê muito isso na UTI, o uso de contraste. É chover no molhado, mas a gente precisa chover no molhado nesses momentos. Contraste é altamente nefrotóxico, como a gente já discutiu. E o uso recorrente de contraste piora ainda mais quando a gente não dá um tempo para o rim se adequar após a passagem daquela quantidade de elemento tóxico para ele e o paciente não está devidamente hidratado, tá? Por isso que a gente às vezes reclama do pessoal da rádio que fala, esse paciente está com função renal prejudicada, precisa de uma carta atestando o que tem que fazer. Porque tem mesmo, porque eles sabem que o contraste é muito tóxico, tá? E cabe à enfermagem ficar de olho nisso também. Ficar atenta a quantas vezes aquele paciente vai ser submetido a algum exame com contraste. Ele fez um atomo com contraste ontem e hoje ele vai para uma ressonância com contraste. Peraí, não dava para fazer tudo? Ou então ontem ele fez ele fez um atomo com contraste de tórax e hoje querem um abdômen total com contraste. Peraí, não dava para ter aproveitado o mesmo momento e feito tudo? Né? São coisas que a gente, como enfermeiro, passa por parte do nosso planejamento de cuidado, tá? Precaução com a administração de líquido em fármaco. A gente é muito displicente, às vezes a gente pega paciente renal, eu vou administrar essa medicação, ela pode ser diluída em 5 ml, mas o meu normal é diminuir em 10, vou fazer 10, é só 10 ml, mas aí você vê que o paciente toma 8, 9, 10 medicações por horário, e você está ofertando água, ofertando água, ofertando água, isso a gente tem que também alinhar muito bem com a nutrição. Lembra, paciente renal, paciente com uma disposição a ter uma lesão renal, a nutrição tem que estar muito alinhada com a gente para uma dieta hipossódica, para uma restrição hídrica, que é prescrita pelo médico. Se o médico não prescreveu, cabe a gente lembrar, doutor, esse paciente, ele está com o rim prejudicado, ele está em uso constante de droga vasativa em alta concentração, e a gente sabe que na hora da adrenalina fecha rim, vamos tentar tirar esse soro de manutenção, que não existe soro de manutenção, vamos tentar diminuir a oferta hídrica para esse paciente, porque se deixar ele vai querer beber água porque ele vai ter sede, então cabe a nós impedir também, tá? E lembrar fez contraste, o indicado é você fazer volume nesse paciente também para a gente ajudar o rim a eliminar, tá? Próximo slide são as minhas referências. Agora acho que fica aberto para dúvida, questionamento, caso eu saiba responder. Lembre-se que eu sou um humilde residente e é isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu tenho uma pergunta. Vai, Kelly.